Fala galera, tá? Pô, problemas técnicos aqui, vamos que vamos pra cima. Cair, vamos de novo antes. Estão entrando aí de novo a galera antes voltando. Vamos lá, galerinha. Hoje é dia de luta, hein? Louvado seja Deus, vamos pra cima. Não podemos parar. Antes tá entrando aí a galera de novo. Problemas técnicos aí. Vamos que vamos. Ô, irmão, Aí, pedir pro agora nosso vai. Senhor, pro Agora nosso Senhor vai. abençoar, né, cara? Abençoar que a partilha é boa. Ai. Partilha é boa, mas é assim Ó, mesmo, mandar, cara. mandar um abraço pro Pepo aí, ó. Entrou aí, o Ó, Pepo o já tá no Pepo, Rio de Janeiro. não, o Pepo ele entrou numa live do nosso amigo Douglas. Ele faz, ele é o filósofo do grupo, né? Então ele vem com É, aquelas perguntas dele de modelo de jogo, plataforma, fonte. Esse é fera. Esse meu professor, troco muita ideia com ele, só que é neurociência, ele é outro nível. Mas é, muito ele, bom. ele tá Irmão, em outro patamar aí, tem né? outro patamar. Agora tá no Rio com o Paulo Bonamigo, né? Um abraço para essa comissão, os caras são top. Trabalhei com o Paulo Bonamigo no Curitiba. Foi sensacional. Voltou, irmão. Vai tranquilo que vai dar certo. Ele quer dar risada, o Pedro. Tá conseguindo me ver aí, irmão? Tranquilo? Tô te vendo sim, cara. Então tá bom. Não, então, só voltando, né, que a gente tava falando que tem que começar de baixo, né, Tatá? Sim, E comigo não foi muito diferente. Embora, assim, tenha uma história legal no futebol, mas a gente sempre lembra do início, né, cara? sim, O início pesado, né? O início cheio de dificuldade, né? sim, Em termos de... Ah, cara, começando, né, Tatá? Sem dinheiro, sem nada. Então, você meio que pagava para trabalhar, né, cara? sim, Então, a vida foi construindo, foi dando o merecimento cada vez mais. E é aquilo que eu falo, né, cara? Trabalhar cada vez mais para Deus abençoar, né? E depois do Paulínia, que eu vivenciei todas as categorias ali, eu fui para o Desportivo Brasil, sim, elevou um pouquinho mais o patamar, né? sim, Tanto em termos de estrutura, quanto em termos de conhecimento, status, acho que foi uma coisa bem interessante. Depois sim. Curitiba, né? O convite do Augusto, grande Augusto Oliveira, meu Cara, parceiro, meu esse amigo, cara é meu amigo pessoal também. Esse é. né? Cara fora de série, né, Tatá? Sim, sim, E aí criou-se, né, um vínculo muito grande e graças a Deus, depois de lá, assim, né, cara, são coisas do futebol, né, Tatá? Eu tive que voltar para Campinas, né? sim, Mudou a gestão, enfim, várias coisas que acontecem e Deus sempre semeando alguma coisa boa através disso, né? sim, E que eu consegui depois trabalhar com o Elião aqui no Capivariano, a gente foi vice-campeão paulista sub-20, fez uma baita de uma campanha, né? sim. E isso foi interessantíssimo, né? E aí depois com os trabalhos aqui de intercâmbio, juntamente com o Desportivo Brasil, minha rotina é pesada, viu, Entendo, parceiro? É entendo. intenso. Mas que bom, né, cara? Eu fico feliz assim na realidade. E eu também vou querer falar que você falou que jogou, mas depois a gente vai ouvir essa história aí, né? Você bateu uma bola. Eu queria ver, perguntar para a galerinha aí, o professor Thiago, que é teus parceiros. Então, Mas, eu queria mandar um abraço pro professor Tiago, inclusive, sim. porque na outra live ele não deu uma moral para mim, viu, Tatá? Ah, é mesmo? E eu quero mandar um abraço, viu, Tiagão? Aqui, ó, você mora aqui, viu, parceiro? Tamo junto. Nossa, aqui em Paulínia eu fico feliz. Nessa semana eu vou falar com o Danilinho também, que Que legal. trabalha no Guarani, é analista de desempenho da equipe profissional do Guarani. Paulínia, né, saindo tantas referências boas, eu fico vendo, né? Sai no campo, sai fora do campo, né? Na parte de comissão de staff, né? A gente fica feliz. Fala para mim sua transição aí, você tentou jogar bola um pouco e depois já foi estudar. Como que foi esse processo aí? Ô, irmão, eu joguei na base da ponte, né, cara? Foi dos 12 até os 17 para 18 anos. Aí o Robertinho Moreno cortou minha asinha, né? Que Deus o tenha, né? Grande Robertinho. Grande Alberto Moreno.
E aí eu era muito magrinho, né, cara? A Ponte já tinha aquela coisa muito do jogador viril, né, cara? Nunca fui um destaque muito grande assim, Tata. Sim. Não era o cara que era titular absoluto, mas sempre tava ali, sabe, cara? Lá no meio do bolo. Sempre tava ali no meio, era convocado, né? Aquela coisa, não era o destaque. Depois Sim, comecei a enfrentar as barcas, né? sim. Aí fui para Velo Clube, São Bento, deu uma rodadinha aí. E aí depois eu fui para o Canadá, que Hum, tá, hoje tá bonito de ver lá, né? Hoje a sim, MLS tá crescendo pra caramba, né? Uma das maiores ligas hoje do mundo, né? Mas na época que eu fui era meio que amador, assim, sabe, cara? A sim, liga, né? Meio que universitária, né? sim, Aí eu joguei lá no Montreal Impact, que é o time hoje que o Drogba tá lá, sabe? sim. Hoje é de verdade, né? Na minha época que eu fui, não era tão de verdade assim, não. Fui eu e o Ângelo, Tata. Na Nossa, época, o Ângelo Ângelo lateral, Scoroni, sabe? sim, meu parceiro. E então, e aí a gente foi para lá, eu fiquei 3 para 4 meses lá numa temporada. Retornei e nesse retorno foi aquela coisa, né? Tava treinando à parte e calhou de treinar junto com o Evaristo lá na escolinha e aí começou a história, né? O Vavá resolveu investir no treinador. Que Aí foi legal, legal, cara. cara. Não, mas a Mas foi galera que boa. entrou aí, Mas o bom é a transição, né, cara? sim, Que assim, ó, meu cunhado entrou aí, o Leandrinho, pô, gente boa que pra legal. caramba. Um abraço a ele. A gente sabe que a transição não é fácil, né, Tata? Principalmente para quem tinha um sonho, né? Sim, Você que já tem a carreira de jogador consolidada, também não sei se foi fácil, né? Que cada transição ela exige um pouquinho da gente, né? sim, Mas para a gente que tinha um sonho de ser jogador, de atingir um patamar acima, é difícil a adaptação, né? Você até ontem você era servido e aí você começa a servir, né? sim. Eu lembro até hoje que quando eu cheguei para fazer o estágio no Paulínia, o Fabinho chegou e falou para mim, ó, tua função aqui vai ser pegar os cones ali, ó. O treinador vai ter o cone ali, o outro vai estar com a avaliação, você vai ser o Severino, né? Sim, E, cara, aquilo não era fácil, né, Tata? Pô, lógico. tinha jogo que. Porque, assim, você tem aquele status de jogador, né, cara? Você tem aquela coisa que A você trazia. cabeça, né? A É, cabeça. exato. E aí, de repente, pô, de repente eu tô lá no Pericinoto de Gandula, cara, né? Sim, E o Paulínia tinha muito isso, né? De ter essa. De ser enxuto, né? De ser um sim. ambiente enxuto. Então não tinha dinheiro para ficar contratando gandula, maqueiro, essas coisas. E eu mergulho muito disso, cara, sabe? Eu não tenho receio nenhum de falar que eu passei por isso. E muita gente tem pressa hoje, né? E Sim. acaba que não. E a partir dali, cara, eu entendo hoje o que um massagista faz, o que um roupeiro faz, porque eu sempre tive próximo dessas pessoas, né, Tata? Sim. É Então, legal você falar isso, irmão, nem cortando, você abrindo parênteses, que a realidade que a gente está abordando aqui vem sempre nesse sentido, né? Que a gente fala para os nossos alunos, para aqueles que têm a expectativa de ser atleta, né? E o Thiago, quando ele veio falar do futebol feminino, ele que está na seleção brasileira, ele nos trouxe o testemunho falando que o futebol tem vários caminhos, né? E que a importância, e é isso que eu quero que você fala também, depois a gente vai entrar na outra parte, né? Da parte sua profissional mesmo, ou da pegada que você está fazendo. Mas, assim, eu sempre gosto de deixar uma mensagem nessa primeira parte para os pais dos meus alunos, né? Meus alunos, que existe uma transição realmente no caminho, né? Que você participou dos 12 aos 17 anos numa formação excelente, que é a da formação da Ponte Preta em categoria de base, né? Mesmo com as suas dificuldades, sempre faz trabalhos excelentes ali na luta, que eu acompanho o pessoal, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal da Ponte ali, eu sei da luta para eles manterem tudo que eles mantêm. Mas só que teve uma hora que teve o momento da decisão, né? Tudo aquilo que você tinha vivido, né? Que é aquilo que você trouxe para nós, que é da transição, né?
e tomar a decisão de ir para o outro lado, como ir, né? Então, você falou que Uhum. lembrava de tudo lá atrás, né? Começando a jogar futebol, aí depois na transição, a dificuldade da transição, que ela é natural para um começo de uma nova carreira, novos objetivos, né? Fala para mim assim, como que foi isso, principalmente na transição de parar de jogar futebol, né? Se teve apoio da família, como é que foi, das pessoas que mais estiveram próximas nesse processo, e como você falou meio por cima que o Evaristo te ajudou, e quando ele te ajudou, qual a decisão que você tomou? Você foi estudar? O que você foi fazer? Me fala um pouquinho aí. É, o fator primordial na minha transição foi minha mãe, né, Tata? Porque ela, assim, eu acho que ela tem um olhar mais, vamos dizer, sistêmico da coisa, né? Ela enxerga o todo, né? Sim, Então, e fora o sentimento de mãe também, né? sim, Então, tem toda aquela coisa de ver que o filho tá sofrendo, porque é um sofrimento, né, cara? sim, Você bate lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, né? sim, E volta para cá, né, cara? Vamos dizer, sem contrato, né? E aí você vai treinar a parte, você volta para casa sem esperança, aquela coisa, 18 para 19, né? E já começa aquela coisa, né, cara? De tudo bem que a gente tem quem realmente tem ciência de que quer correr atrás, acho que não tem idade, né, cara? Mas acho que tudo tem um limite também, né, Tata? sim, Então, eu acho que minha mãe foi perfeita, né, nesse momento, nessa transição, que fez com que eu enxergasse, né? sim. Enxergasse que eu teria outro caminho, né? Eu tinha o dom, jogava, tinha tudo para ser um ótimo jogador. Se tivesse, de repente, até trabalhado um pouquinho mais, ou ter colocado Os em caras prática colocaram aqui, ó, só um parênteses, como jogador antes é um baita treinador. o Mauricinho que entrou, o João, Mariana, Rodrigão, Digão, professor Alex, meu pai que entrou, Leandro Xavier, teu cunhado, Luiz Ando, Cazu, meu parceiro, Iago que entrou, Diogo, Davi Borelli, Pulga, isso aí, ó, Francine, grande abraço para vocês aí que estão participando com a gente. o João Continue, é meu um amigo. traíra, viu? Ele, Ainda bem que o você virou João, treinador, né? Não foi o é, o, joelho que atrapalhou a carreira. o João, vou mandar um abraço. Ele é treinador lá do Sub-13 do DB, um grande Que amigo que eu legal, tenho aí. que legal. E na verdade não foi nada de lesão, não, cara. Fui eu mesmo, né? Sim, Eu acho que a gente tem que ter uma percepção daquilo que tem de melhor para fazer. E foi no momento ali, né, Tata? Peguei a transição, fui embora, agarrei o novo, né? Porque o novo assusta, né? O sim, novo, a hora que você lidar com o novo assusta, porque sim, você tava na sua zona de conforto, né? Ah, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou acertar o pé e tal, e não acerta, aí você tem que partir para outro lado. sim, E com essa idade que eu fui, com essa experiência, eu percebi que nada é conforto na nossa vida, né? sim, Tudo a gente tem que se reinventar. Olha só esse tempo que a gente está passando aqui, cara. O com quanto certeza. que, o quanto que eu tô vendo aí a gente tendo que se reinventar com a internet, a gente tendo que partir para outros lados, né? Que sejam facilitadores para a nossa carreira, né? Sim, Então eu vejo que não é simples a gente enfrentar o novo, mas a vida vai dando tanta experiência que o novo acaba não assustando mais, né? Então, naquele momento foi duro. Cara, meu pai sentiu muito baque, sabe, Tatá? Porque era um sim, sonho dele, né? Do filho ser jogador profissional, ter todo aquele glamour, aquele status, tudo. E foi difícil para ele. Acredito que até hoje, viu, Tata? Não vou dizer que foi fácil, não, cara. Para sim, levar o velho para assistir um jogo meu da categoria de base aí é difícil, viu, cara? O sim, velho tem um. Assim, não sei o que se passa, né? Mas, enfim, cara, eu acho que, meu, eu tô realizado naquilo que eu tô fazendo, sabe, cara? Porque legal. Deus tem tantos planos pra gente, né? E a gente enxerga tantas coisas positivas daquilo que a gente achava que ia dar certo, não deu.
E hoje eu vejo que eu tô novo para minha carreira, né? Uma carreira de jogador estaria terminando já, né? Isso mesmo. E hoje, como treinador, estou começando. Então, toda a experiência que eu tenho aí, são 17 anos praticamente trabalhando com categoria de base profissional, né? E tenho muito orgulho, sabe, Tatá? Sou feliz no que eu faço, tenho muita alegria de ensinar, cara. Cara, eu vejo um menino que está com uma dificuldade, eu quero ajudar, eu quero fazer com que esse menino evolua, porque a essência de quem trabalha com categoria de base é isso, né? É Isso que eu ia te você. perguntar, né? Só um parênteses aí. Essa realidade mesmo é bom ouvir, né? Esse caminho de decisão, né? Que eu falo para meus alunos que o esporte ele é transitório. Infelizmente, não são todos que vão alcançar o ápice, né? Mas tem que aquilo que você falou. No período que eles têm a oportunidade, tem que fazer o seu melhor, né? Porque Uhum. aquelas conversinhas de futebol, ela é tipo, de enganar, de todas essas coisas. Eu tenho uma dificuldade muito grande, sofri muito no começo, mas hoje tenho certeza que isso é uma parte do caminho, não é uma verdade absoluta, mas é uma parte do caminho, principalmente esse processo transitório. Nós temos uma preocupação muito grande aqui com os pais com isso, porque chega uma hora que eu tenho uma equipe de treinamento de 17, 18 anos, eu vejo a preocupação dos pais em cima dessa realidade, né? Sempre falo para Uhum. ter o plano B, que eles têm que estar se preparando, que pode dar certo como não. Então, eles estão naquela linha tênue, né, da decisão, né, da idade, que faz parte do nosso país cada dia mais precoce, né? Isso que eu quero conversar com você também. Agora vamos falar um pouquinho da tua função, né? É, você trabalhou no Sub-15 do Curitiba, eu lembro no processo, passou grandes jogadores na época ali por você hoje, que são jogadores de seleção brasileira, né, jogadores que estão jogando eu lembro muito do lateral direito do que era do Curitiba, o Dodô, que era da sua equipe. É isso mesmo, Dodô, né? Sim, Dodô, Dodô. É, Era do 17, viu, Tatá? Eu tava no 17, sub-17. no Sub-17 você estava lá já, né? Isso, Então, todas as realidades que você passou, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol de base, né? Vamos assim, bem de base, né? Num garoto que está num projeto como o nosso, está numa escola de futebol, que sonha a entrar dentro do clube, qual os processos, qual o caminho que você pode nos direcionar, você que trabalha com toda essa realidade, passou por isso e hoje está dentro de um grande clube, o que você pode nos falar aí dessa realidade de transição de um projeto para um clube? é o que acontece, né? A gente que trabalha com categoria de base, né, Tatá? Eu acredito que temos que ter um olhar mais clínico para as coisas, né? Então, o Ataliba, acho que tá tendo um problema na sua câmera. Eu achei que era só eu que não Tá estava ruim a te vendo, internet aí? Pera aí, mas galera, nós estamos ajeitando aqui. o pessoal também não tá te vendo. Ô, louco, mas eu coloquei bastante luz aqui, gente. Hoje tá Não, dia de luta. Tá vendo aí ou não? não, tá rodando assim, cara. Tá rodando. Acho que Mas você tá me ouvindo bem? ouvindo tô. Ouvindo tô Eita, sim. pera aí que nós já estamos resolvendo aqui. Aguenta aí que hoje tá luta, hein, meu amigo? Ali falou que tava. Todos aí. Ah, o Kaká, meu amigo. Grande abraço aí, Kaká. Deus abençoe você. Você tá me vendo aí ou não? Não, ainda não. Quer ir assim? Vambora? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Ouvir, tá. Ouvir, tá Tá, sim. vamos ver se a internet aqui melhora, que hoje está tempo de luta. A internet está cansada. E vamos que vamos. Então tá. Vamos lá. A questão do atleta que chega, né? E isso eu vivi bastante lá no Curitiba. Não só o atleta que chega, mas o atleta que você identifica que às vezes está na posição errada, né, Tata? Às vezes está, por exemplo, foi o caso do Dodô mesmo. Sim, O Dodô, ele, quando eu cheguei no processo no Curitiba, ele estava de extremo, né? sim. E, e aí eu identifiquei, né, cara? Isso é da experiência, é difícil a gente falar, né? É algo que você olha e vê, meu, preciso melhorar esse menino de alguma forma, né?
Eu preciso colocar ele numa posição que melhore. E eu vi um pulmão muito grande no Dodô, né, Tata? Tem. Cara, ele como extremo tinha dificuldade de jogar de costa, ou às vezes fazer alguma jogada num espaço mais reduzido. E eu precisava dar espaço pro Dodô, né? Eu precisava fazer com que aquele menino enxergasse e Sim. tivesse um campo inteiro para ele correr. E foi isso que aconteceu, cara. O Dodô no mesmo ano que e tava, vamos dizer, na lista de corte quando eu cheguei, né? Sim. E acabou sendo o Dodô que a gente viu aí, que hoje está no Shakhtar Donetsk, né? O cara que é um menino que evoluiu muito, humilde, né? Queria aprender tudo. E isso também faz a diferença, né? Tem que querer escutar, né, Tata? Não adianta. A gente está numa geração muito apressada, né? Queira ou não queira, hoje em dia o Cortella chama essa geração de geração Z, né? Que é Geração Z. a geração Z, que é a geração apressada, que, pô, pra gente fazer uma pesquisa antigamente, a gente já tinha o Barça, né? Lembra Nossa Senhora. as enciclopédias para ir atrás para fazer um trabalho. Hoje, um clique no Google, você já tem a resposta muito rápida. Então, eles já acostumaram com essa resposta muito rápida, né? Então, a gente tem que também saber lidar com essa pressa, né, do jovem. Só que o que a gente tem para passar para o jovem é para que ele diminua um pouco essa pressa, né? Eu Sim. sei que é difícil, eu sei que é um desafio muito grande, mas principalmente essa idade que eu trabalho, sub-17, é uma idade que sai da adolescência, tá indo para a vida adulta ali, assina contrato profissional, e a gente tem que ser resiliente com essa turma aí, viu? Com essa galera aí ela é um pouco difícil, porque começa a conhecer as namoradinhas, né? Começa a conhecer outras Viver coisas outras realidades, né? outras realidades, né? Mas o E, mundo aumenta também, né? exato. E a gente tem que saber lidar com isso. Tem que, aquilo que eu falo, o treinador, Tatá, e é uma coisa importante para quem é treinador, cara. Uma coisa que eu aprendi muito, e principalmente com muitos amigos que estão do meu lado, sabe? Evaristo, Hélio, esses caras que são minha referência, porque eu tô praticamente diariamente com esses caras, né? Sim. Cê- Você tem que ser coração bom no futebol, cara. Eu sei que é aquela frase que o coração bom não chega, chega, cara. Chega Sim. porque o bem que você planta, cara, uma hora você vai colher. E aí Sim. o que eu falo, né, cara? Muito treinador hoje pensa só nele, pensa só em evoluir a equipe para ele e esquece do ser humano. Esquece que você não tá lidando com máquina. Você não vai mandar o moleque correr. Deixa É, eu, então, você falou num ponto aí que eu queria e sabia que você ia chegar nesse ponto, né? Hoje eu estou no curso de gestão, o Felipe está aí, que vai estar batendo papo com a gente na sexta-feira, né? A gente fica amarrado em tantas realidades, né? Nós vimos, por exemplo, o Paulina tem uma metodologia que eu discutia bastante com eles, né? Tem uma paixão pelos caras, Alcides, Fabinho, os caras me ensinaram muito e era contraditório de tudo aquilo que eu tinha vivido também, né? Por isso que para mim era muito difícil entender tudo aquilo que era de modelo de trabalho, de gestão, toda essa realidade que eu fui. O que eu fiz? Eu agreguei aquilo que eu acreditava, daquilo que o Paulino, o Alcides nos traz, né? A literatura nos traz, e também tentei não engessar aquilo que é só teoria para a prática, entendeu? Porque sim, hoje, né, eu vejo, e a minha preocupação como gestor, que é a função que eu defini que eu quero fazer hoje, né, consultoria de carreira, gerir pessoas, que é aquilo que você falou que é o mais importante, né, gerir pessoas, ter pessoas perto do seu lado e não ter uma ideia, uma verdade absoluta. Nisso faz você trocar ideias e dentro de um formato você, com aquele grupo que você tem de trabalho, conseguir desenvolver aquilo que você tem de ideia compartilhada, que eu falo, né? Uma ideia compartilhada, acho que o sucesso é bem maior. Você que sim. teve a experiência de jogar, né, em categoria de base, vários treinadores, foi para o Canadá, uma outra realidade, né, aí voltou, escolinha de futebol, passou pelo processo do Paulínia, entrou em equipes, por exemplo, Curitiba, quando você chegou, tinha um modelo de trabalho de gestão, depois já foi uma outra gestão, mesmo no tempo que você teve lá dentro, né? 3 gestões.
três gestões você pegou, então são maneiras diferentes de ver futebol, infelizmente. Poderia ter uma realidade mais uniforme, né? E os profissionais que entrarem adaptar aquele DNA do clube, eu acredito mais nessa ideia, mas é essa a realidade que nós temos hoje. Me fala um pouquinho, né? Que eu converso muito com meus profissionais, né? O Thales, o Betão, né? Sobre essa realidade, né? Daquele que quer ser somente teórico, né? Porque você ser teórico num lugar socioeconômico legal, que você tem um grupo com QI muito avançado, não que ele não vai aprender e você não vai deixar de Uhum. ensinar. Tanto que a CBF lançou um glossário, não sei se você Sim, recebeu essa hoje. semana, das duas Aham. linguagens, que existia uma briga enorme, né? Eu estou estudando ainda, eu até passei para o Gabriel, meu filho, o glossário para ele ler, dessa Sim. realidade, a distância daquele que só acha que isso é certo e isso é certo. O que você pode dizer desse caminho para nós aí, principalmente que você faz parte ativa há muito tempo do futebol de base, né? Como que você vê tudo isso? Me fala aí. Eu acho que dando continuidade, né, aquilo que eu acho que eu tava falando, na verdade, você tem que sair um pouquinho de você, né, Tata? Para você ir de encontro ao atleta. Sim, Não adianta mais a gente pensar que as coisas somente para eu me dar bem. Porque é aquela coisa, né? O atleta passa mais tempo com a gente do que com a família, praticamente, né? sim. Então, é Peraí, uma só para a responsabilidade. galera aqui, pera um pouquinho. Vocês estão me vendo ou não? Tá ruim ainda antes? Não, tá ruim. Não, não tá dando para ver, não, irmão. Quer Tá entrar de novo? travada, tá travada a câmera? Fica rodando e não dá para te Deixa ver. eu... Vamos que eu vou achar um lugar aqui que vai dar para nós falarmos aqui. Vai falando aí que nós estamos conversando e essa internet não está me pegando agora. Pode falar, continua aí. Tá. Eu acredito que para quem está começando na carreira ou já tem uma carreira consolidada também, precisa entender que o atleta é muito mais do que somente um reprodutor de situações que você coloca para ele executar, né? Certo. Eu vou muito por esse ponto que, voltando àquilo, né? O atleta passa aí 80% do ano com a gente. E aí são os valores, né? Os princípios, até que o Alcides coloca, que é o ensinar futebol a todos, ensinar mais que futebol, né? Essa é uma premissa muito grande, porque não é só de futebol que esse menino vai viver, né? E qual que é a sacada? É você ensinar Hum, que o atleta precisa aprender a ser um cidadão, né? é, Ensinar valores, por exemplo, essa semana eu estou passando para os meninos do Desportivo Brasil sim, valores, por exemplo, qual é o efeito econômico que o Covid-19 vai remeter aos países, sim, né? Do que sim. ficar enfiando tática no menino, pô, não é o momento. Eu acredito que esse momento também a gente tem que aproveitar e fazer com que o menino ingresse um pouquinho mais em outro mundo, né, Tata? Sim, Comece a enxergar outras vertentes, porque chega lá na frente, cara, isso faz muita diferença, né? Os jogadores que hoje eu vejo que são sucesso, que passaram, você também teve contato, por exemplo, você pega o Gabriel Giroto, é um cara de opinião, né? Até sim. ontem sobre sobre o racismo, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, ou sobre Falou. aquela manifestação que a Gaviões deu, pô, o cara se impôs, entendeu? Sim, O cara foi lá, bateu no peito e falou: Ó, o negócio é isso, não sei o quê, papapá. Tem que ter opinião. Então, é esse tipo de jogador que a gente quer formar, né? sim, sim. São cidadãos que, aquilo que eu sempre falo, cidadãos que vão mudar o mundo, né? Se não o mundo em geral, mas uma pontinha do mundo esse cidadão vai mudar, né? E aí, Verdade. qual o valor que eu estou colocando? Qual o valor que eu estou passando para esses atletas para que eles realmente sejam facilitadores de outras coisas que vão acontecer no mundo, né? O estudo é muito importante, né?
O Fernando Diniz, em um dos encontros que ele fez, cara, ele deixou claro, cara, a categoria de base não é ficar ensinando táticas a semana inteira pro menino, você tem que ensinar valores. Sim, Porque o que acontece, Tata? Quando você aprovou o menino tem qualidade, entendeu? Não que você sim, não vai ensinar esse menino, óbvio que você vai ensinar, né? Só que a propensão, ou seja, a quantidade de conceitos que você vai colocar, ela deve ser muito maior para aquilo que tanja ele ser uma boa pessoa ou uma melhor pessoa do que só sim, futebol. Porque o futebol já está na veia dele, ele já vai jogar futebol naturalmente. E aí, o que eu estou fazendo com esse menino? Será que eu estou ensinando somente ele jogar futebol? Ou eu estou ensinando ele outras coisas? Porque essa é a responsabilidade. Ele passa sim, muito mais tempo com a gente do que com os pais, cara. Então, verdade. eu vejo muito com esse processo, sabe? Treinador de base que vai com a cabeça somente para ensinar futebol para os atletas, cara, tá no caminho errado, cara. Tá no caminho Verdade. Na que. realidade, essa competência, né, antes, eu acredito que vocês não chegam, eu tenho ali, passou profissionais maravilhosos na minha mão ali, com esse pouco tempo de gestão que eu tenho, e o meu processo é bem escola de futebol, agora né, vivendo essa realidade de equipe de treinamento, né, com garotos já alcançando um objetivo tão cedo, né, que hoje está tão precoce também, às vezes até eu fico. Hoje tem Sim, realidades assim que você tem que tomar cuidado, e até para gerir você tem que ter uma posição clara em relação aos pais, né? E aquilo que você falou que eu acho que acho não, tenho certeza, né? Que é o mais importante, né, professor? A gente cuida de pessoas, né? exato. E essas lives eu trouxe para entender esse sentido, né? Lógico que se for falar de tática para você, se eu for chamar o Betão, o Thales, o Wagner, vocês vão falar de tática perfeitamente porque vocês são competentes demais, né? Se for falar de modelo de jogo, for falar de plataforma de treinamento, né? Que eu vejo que as pessoas têm falado bastante, né? Mas eu acredito que se eu formar um cidadão, por isso que eu voltei, né? Eu trabalhei muito tempo na Prime com o Luiz, né? E a gente presta algum serviço quando aparece algum garoto em potencial. E eu quis voltar por quê? Porque hoje a realidade, aquilo que você falou, a história dos meninos, eles chegam de diversos lugares. No teu caso lá, que tem o DB, ele tem um processo de captação. Não é um dos melhores, mas está entre os melhores. Então, vem jogadores do Brasil inteiro. Vocês têm o chinês que é dono, então vocês convivem com uma outra cultura, né? Então, ali o processo para vocês, né, toda a estrutura que o Desportivo Brasil também oferece, vocês têm como aquilo que vocês têm ideia, colocar em prática e executar, que é o mais importante, né? Não fica naquela teoria tão distante, né? Então, Sim, sim. eu vendo essa realidade desse caminho e a minha preocupação, e cada dia eu estou me aperfeiçoando mais, eu estou trabalhando com mentalidade de garotos de 7 a 14 anos, 15 anos, eu tenho um grupo de 17 anos, só que esse grupo de 17 anos estão muito tempo comigo, tá desde o começo até 5. Então, eu converso com eles sobre todas as realidades que eles estão envolvidos, mas eu quero me especializar nesse caminho de 9, 10 anos e, principalmente, especializar em estar com os pais, né? Falar com os pais Uhum. diretamente, num Sim. caminho daquilo que você falou, de verdade, porque no período eu estava conversando com a Silvana, assistente social, e com a Poli, que é pedagoga, psicóloga da Ponte também, que a gente vai fazer uma live semana que vem, sobre esse processo, né? O que nós estamos vivendo. Você pega um garoto da tua categoria que ele estava com uma esperança enorme em 2020, né? O que você pode Uhum. entregar para ele hoje, sabendo que não tem futebol amanhã, né? Que não Sim. tem um treino prático amanhã, né? Que não tem uma data para um retorno, né? Como que aí você já nos disse o que tem feito, eu acredito que o DB também, com todo o suporte que tem para o garoto, para ele entender, né, que o futebol vai muito além, né? Porque aquilo que você falou, eu fui um atleta médio ali no caminho que teve que tomar uma decisão quando parou de jogar, já sabia mais ou menos o que ia fazer. Então hoje eu também sou realizado nisso que eu tenho feito, né? Tenho uma paixão enorme porque eu quero, a gente fala aqui, né, que vai muito além do futebol, que é um olhar diferente para tudo, para essas realidades, porque infelizmente hoje o futebol ele traz realidades de muitas promessas, né, de tudo aquilo que é um conto de fadas, né, parece que você está dentro de um conto de fadas, você está na Disney, né, e a É. realidade real, né, e a gente recebendo esse material que a CBF, eu tô
CBF tem trabalhado bastante nesse período e nos alimentando com muito acesso a muitas informações, né, que a gente vê que está tentando estar no caminho certo. Mas é essa sequência que eu acredito, né, que eu vejo que você faz durante esse caminho, né, e é maravilhoso ouvir de um profissional da tua competência, né, falar sobre futebol de uma maneira integral, né? O Sim. professor Felipe Chimenez nos fala no curso assim, né, de gestão. O futebol de base ele é uma formação integral do ser humano, né? E eu acredito fazendo essa realidade desde o começo, do início, que ele está ali para se divertir dentro dessa diversão, ele tem uma aptidão, dessa aptidão, ele vai aumentando o seu nível de responsabilidade, eu acho que é o caminho, não é isso mesmo, professor? Sim. Na verdade, assim, voltando no assunto que você falou ali, de o que falar para o menino agora, né? Que o ano praticamente já acabou. É aí que você pega quem está ensinando somente futebol, né? Porque quem está ensinando somente futebol, quem está somente no campo, só na prática, vai sentir dificuldade de ensinar os jogadores agora, né? Sim. Agora é o momento de você passar o que é resiliência, né? Passar para o atleta um conhecimento mais declarativo, que além do futebol, né? Ele entender outras questões que vão muito além, né? E o desenvolvimento físico, isso, como você disse, tem ferramentas, né? Ferramentas online estão acontecendo direto, mas estipular uma rotina, principalmente para o atleta, nesse momento é o mais primordial, né, Tata? Porque esse momento a gente tem que passar para ele que ele tem que ser o mais atleta possível, né? É fácil você lidar com aquilo que você lidar, com aquilo que você está sentindo, né? Você tá no dia a dia no campo, você está sentindo o verdinho, você está sentindo a grama, né? Agora você ter fé, né? Agora é o momento da gente ter fé. Eu vejo muita gente pessimista, irmão. Muita gente que tá, cara, achando que é o fim do mundo. E eu vejo você, né? Um cara que tá se desdobrando para fazer o que for que fazer na internet, né? Eu vejo o que a gente está tentando evoluir cada vez mais. Isso é mindset de crescimento, né? Tem um mindset fixo e um mindset de crescimento. O mindset fixo é o cara que fica na zona de conforto. O mindset de crescimento é o cara que quer evoluir, é o cara que quer chegar no outro patamar. E como chegar no outro patamar? Através da falta da prática. Justamente pensando mais que futebol. Porque se a gente pensar mais que futebol, obviamente, treinando, fazendo tudo aquilo que é uma rotina, nós vamos ganhar muito mais como atleta do que somente isso. Claro, o 03 deve estar preocupado, porque, pô, é a idade mais sensível que está sofrendo, né? Porque era o segundo ano de juvenil, segundo ano de sub-17, e agora praticamente já é um sub-20, né? Sim, sim, sem jogar, né? Vamos dizer, ele é um sub-20. O sub-15 ainda é aquela coisa, eu sou sub-15, estou subindo para o sub-16, sou primeiro anista ainda, tal. Agora o sub-17, o sub-20 também é um cara que já está na categoria, né? Então, tá no limite, né? Já está no limite, então ele já sabe. Agora o 17, o 03 principalmente, é a categoria que mais está sofrendo. E aí como você trabalhar isso? Meu amigo, já se prepara, já coloca a tua mente à frente, você tem que estar acima do 02, enfim, uma abordagem diária que você tem que ter para que o atleta tenha resiliência, né? Quem não tiver resiliência nesse momento agora, cara, quem não tiver fé, sinto muito, vai ficar para trás. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ajudar cada vez mais os atletas, sabe, Tata? Eu também acredito, antes, porque é assim, né? Se você falando, eu fui pensando, né? O cara que não foi, o atleta que não é comprometido, ele tendo, eu falo isso para os meus alunos ali, né? Que ele não é comprometido ontem, ele tomou um susto hoje, porque ele tem Exato, menos espaço para treinar, ele, exato. pô, tá sem o treinamento diário ali dos Mudou profissionais, tudo, mudou e aí tudo. manda treino, ele tá treinando, se ele tá dormindo, se ele tá comendo. Então, toda a disciplina de ontem que o Thales fala para os meninos, que o Wagner falou ano passado para os meninos, que o Thiago falou,
que o Betão fala, ó, come direito, dorme direito, fala toda hora na cabeça dos meninos. Se ele lá atrás, né, eu fico, pô, ele pode ter 11, 12, 13 anos, que isso aí, para ouvir uma informação a colher, cada um na sua responsabilidade e maturidade, né? E a linguagem que os professores usam para cada idade, ela é maravilhosa. Mas aquilo que ele não plantou ontem, meu, ele dificilmente vai conseguir colher. E você vê, nós paramos dia 17 de março, nós estamos hoje é dia 2 de junho. 3 meses, cara. Nós, 3, 4 meses, a gente 70 dias sem atividade, né? Tendo que fazer coisas dentro de espaço curto. Só que, por exemplo, aquilo que você falou, aquele que sonha, ele se renuncia, né? Esse caminho que ele faz, né? Que lá atrás ele ouviu, aquilo que você falou, aquilo que o profissional falou todos os dias para ele, né? O Thales sempre bate na tecla, meu, você tem que treinar, cara. Você tem que se dedicar. Você não pode sair da sua casa, no nosso caso aqui, o pai faz investimento para você brincar com o investimento dele, né? Sim. Então, tem toda essa realidade do quê? Que aquilo que eu plantei ontem, aquilo que vocês falaram para ele, aquele que às vezes não é nem mais o talentoso, é isso que eu falo, né? É o cara que tem, se dedica mais, né? Que escuta mais, que tem um grau até de humildade maior, de saber que ele é limitado naquele tempo, ele tem que melhorar para poder chegar nos objetivos dele. E se ele não fizer esse caminho, é aquilo que você falou, né? Hoje, aqueles que se prepararam melhor, dentro da sua realidade, daquilo que é possível também, ele vai voltar melhor que os outros, né, cara? Exato. Porque para ele foi um contínuo daquilo que viveu. E a minha preocupação é essa, sabe, Anderson? Atleta meu jogando desportivo, atleta meu jogando no Goiás, atleta meu jogando no Guarani, jogando na Ponte, jogando no Santos, jogando no Palmeiras, jogando no Atlético Paranaense, no Curitiba, ele sai daqui formado. E é engraçado, os jogadores que a gente tem, a maioria dos lugares que eles vão, eles já são capitães, por quê? Na formação que meus profissionais dão sequência daquilo que a gente acredita de modelo. Então, gerir pessoas, esse processo de gestão, de gerir profissionais, é aquilo que você falou, leva tempo, mas você consegue tocar. Então, fala assim, né? Principalmente para esses meninos novos aí, eu tenho um menino de 11 anos já que, em clube, né? Com realidades profissionais já, né? Que é tão precoce. Essa resiliência, esse esforço, né? Sendo mais claro, esse esforço, ele tem que ter um nome, que é um sonho lá na frente, e que para chegar nesse sonho precisa passar por esse caminho, né? Eu acho que a gente falando em base, né, Tata? Eu acho que essa idade de 11, 10, tem que ter um certo cuidado também por conta dos atletas e dos pais, que é uma idade que o menino também precisa brincar, né? Ser feliz, né? Ser criança. Né? Precisa ser criança. E quanto mais a gente antecipar esse processo de especialização precoce, a gente acaba fazendo o papel inverso, né? Sim. Então, nessa idade particularmente, eu até aconselho viver da forma que está vivendo. Se tiver que brincar, vai brincar. Se tiver que, viver liberou no prédio lá, vai chutar a bola, né? Vai viver as atividades motoras que tem que viver, porque o tempo passa. Agora, quando a gente fala já de 15, né, 14 para 15 anos, por isso que o contrato de formação de atleta vem a partir dessa idade, né? Porque é a partir daí que já começa a pensar um pouquinho como atleta, né? Que já começa a introduzir alguns trabalhos mais específicos, que o atleta já precisa ter um norte maior em relação à carreira dele, né? E é o momento que o menino já vê que ele é mais diferente do que os outros, né, Tata? Então, essa idade aí dos mais novinhos, cara, eu só peço para os pais terem paciência e, cara, deixar os filhos brincarem, sabe? Viver a infância. Eu, particularmente, não vivi, né? Isso eu tenho que falar porque eu não vivi minha infância. 11 anos era vai para jogo, jogo de manhã, jogo à noite, aquela pegada, categoria de base, treino, não sei o que e tal. E aí, quando eu fui ver, Tata, passou assim, cara, né? Lógico, queira ou não queira, cara,
o jogador tem muito aquela coisa, e eu vejo isso tanto no desportivo, nos lugares que eu passei, de não se envolver com outros ou com outras pessoas que não sejam do futebol, né? E Sim. isso é um erro tão grande, que eu falo que eu cometi esse erro quando eu era mais jovem, né? Ah, só tem que ter amizade de futebol, só amizade de quem joga, não sei o quê. Isso é um erro tão grande, porque hoje eu vejo, né? Depois que eu virei treinador, depois que eu casei, saí de casa e tal, hoje, cara, abriu o leque. E quantas pessoas que não foram jogadores, e hoje podem auxiliar muito na carreira daquele que pensou em ser jogador, né? Não, tá bom. O Então, mundo ele é grande, né, cara? Não é uma bolha, né, irmão? exato, E na exato. realidade, você tocou num ponto que é importante do que, né? Do sonho, principalmente ser o sonho do filho, né? Não Isso. ser o sonho de nós responsáveis como pais, né? Lógico que a gente quer o melhor, a gente dá o suporte, isso aqui eu falo e eu escuto de todos os profissionais. O Dunga teve aqui, o Astromar, né? Dentro da nossa fé católica que Uhum. nós vivemos, ele trouxe muito bem isso sobre sonho, né? Quais Sim. são as metas, objetivo, propósito, né? Então a gente tem que deixar claro. E cada passo que ele dá, né? Eu falo para os pais assim, né? São as transições, né? De 10 a 13 anos é uma transição dentro do futebol. Aí 14 são outra, o primeiro facão já começa a comer dentro da realidade, principalmente no Brasil, né? Que a gente fala de É. garoto de 17 anos já não serve para tal Não, realidade, né? não, tá louco. Isso é triste para mim, né? A gente fazendo o curso de gestão de futebol, a gente abordou muito sobre isso. O processo de formação vai até 23 anos, só que no Brasil não tem tempo mais para isso e é É. o que tem hoje, né? Não que aquilo que nós acreditamos, mas a realidade, né, do caminho tá dessa maneira, né? Cada vez mais precoce. Você vê processos, né? Eu vou falar com o Felipe, ele falando do processo que o trabalho do Grêmio é maravilhoso, né? Pega meninos numa formação nova e ali vão dando alguns conceitos, não deixando de ser criança, que eu acho maravilhoso, que eles vivem o externo de uma maneira muito legal, né? Nas competições que eles vão. Tem tudo uma forma pedagógica que eu dei uma estudada, conversei com Uhum. alguns amigos próximos. Então, a gente não tem uma verdade absoluta, né? Antes que aquilo Uhum. que tem que deixar claro para quem está ouvindo a gente, né? Isso é a nossa opinião. Sim. O jeito de ser AT5, o jeito de ser antes é dessa maneira, mas a gente acredita que esse caminho, principalmente esses garotos, né, eles precisam viver de uma maneira mais tranquila e saudável, né, dentro da realidade deles, né, de treinamento daquilo que é oferecido hoje para a idade, porque hoje cada vez os profissionais erram menos com isso, né, os profissionais sérios e competentes, porque eles se Sim. preparam para dar uma aula para um garoto de 10 anos, de 11, 12, 13. Então as aulas realmente têm um sentido muito grande, né, tem uma direção maravilhosa. Eu vejo os meus profissionais aqui todo o caminho que eles fazem para que os meninos possam desenvolver. E aquilo que a gente fala, né? Chegou o final de semana, depois da partida vai ser criança, vai viver com um outro ambiente saudável, que é importante É. para esse processo de iniciação que a gente fala deles, né? Que hoje, você vê, eu tenho um garoto de 13 anos que já joga em alto rendimento, né? Eu vejo a É. vida dele assim, Exato. eu falo, meu Deus do céu. Um dia eu perguntei para ele, mas você quer isso mesmo? Ele, eu quero. Então, isso apagar dentro da sua realidade de caminho. E nós, como profissionais, né? E eu, como pai, que aí eu separo, né? Eu sou pai. Aí, como pai, a gente tem que ter essa atenção de deixar o filho sonhar o sonho dele, não é isso mesmo? É. Não, a Marley até colocou aí, né? Aqui em casa tem todos os momentos de estudar, brincar, treinar. Procuro sempre alertar, faça tudo com sua qualidade. Perfeito, Marley. Eu acho que a partir do momento em que as coisas de forma natural, sem forçar, né, Tata? Porque quando o futebol que está começando, ele vai enjoar daquilo que ele faz, né? Com certeza. É o que a gente fala da especialização precoce. Quando a gente traz muito para trás esse nível de responsabilidade e que, igual você falou, cara, jogou no sábado, implementação, não, vai brincar. É fim de semana, cara, principalmente na cidade, né?
E quando a gente começar a entender esse tipo de coisa, e aí você tocou num ponto que é a questão que a rotatividade é muito grande. O número de praticantes no Brasil é muito grande, né, Tata? Se a gente comparar aí os atletas que estão atrás de um sonho aqui no Brasil com os atletas que estão atrás de um sonho na Holanda, Holanda é tamanho de São Paulo. Pô, pequenininha. Né? E é muito diferente. Eu fui lá. A gente vê, cara, que é um grupo bem seleto mesmo de jogadores assim, que não tem uma relação bola boa, né? As competências essenciais mínimas. E esses caras evoluem de uma forma tão grande porque os treinadores têm tempo para fazer isso. Eu até queria tocar num ponto, cara, numa coisa interessante, que a gente está falando desse processo, né? De você não, na categoria de base, principalmente, não levar tanto a sério a questão do ganhar ou perder. Óbvio que a gente tem que fazer com que os nossos apetitivos, né, Tata? Lógico. Só que, cara, eu com Curitiba, nós fomos num torneio na Itália e a gente enfrentou o Napoli na primeira rodada, né? E nós ganhamos de 3-0 do Napoli, cara. No fim do jogo, treinador no macarrão, a comissão com aquele vinhozinho, pô, sabe? Um ambiente totalmente natural. E a gente, pô, ganhou o jogo com aquela, sabe? Com aquela pressão, com aquela coisa, ó, próximo jogo tem que ser mais. E não sei o quê, sabe? Porque isso é natural do brasileiro, né? Vamos dizer que a própria seleção deixou a gente mal acostumado de ganhar os títulos. Sim. E hoje está sendo o grande problema da seleção não ganhar mais títulos justamente por essa pressão que passa, né? Sim. E aí fica-se escorado naquilo que foi feito no passado e acaba parando de evoluir. E aí o que é a evolução? Fazer o processo natural da forma que era, Tata. Por que nós vamos mudar uma coisa que em 2002 os caras jogavam futebol, meu amigo? Né? Você viu o trio do ZR lá na frente, os caras jogavam bola, meu amigo, jogavam futebol, né? E hoje a gente esqueceu a nossa essência, né? Esqueceu aquilo que a gente tem de mais positivo, que é trazer o menino da rua para jogar, fazer com que aquele menino viva cada vez mais atividade motora, e a gente conceituou demais, né? Por isso que o papel das escolas de futebol, e você faz um papel muito bom, né? Outras escolas fazem um papel muito bom, que é trazer a rua para a escola, né? Sim. Esse eu acho que é o pulo do gato, de ter professores também que entendam o processo, para a gente conseguir reverter esse processo que, na minha opinião, hoje está sendo muito falho em relação à categoria de base, entendeu? É bem isso, Anderson, mesmo, cara, porque eu estava vendo uma entrevista do Alex, que é aquele treinador Osório, e o Alex tá querendo ser treinador, né? Tá se preparando também. Ele falou, nós paramos de jogar bola e jogamos futebol, né? Aí as pessoas falam que o menino não sabe jogar futebol e tem que jogar, não sabe jogar futebol e joga bola. Então a gente vai ter sempre esse meio do caminho, né? Porque o brasileiro é muito imediatista, ele define tudo, né? O Palmeiras, sim, quando foi campeão, o brasileiro lá com o time misto, pô, que trabalho maravilhoso, Filipão. Aí depois entrou o Jorge Jesus, o outro não... Por exemplo, em questão de um ano, o Filipão já não melhorou, não sei o quê, está ultrapassado. Então, nós somos muito imediatistas nas informações. A gente afirmamos muita coisa sem ciência também. E tem muita gente que no futebol afirma muita ciência sem a prática, né? Que é isso que eu tenho procurado saber cada dia mais, porque uma sem a outra ela é muito falha. Então, a gente tem que tentar casar aquilo que é a realidade, principalmente num contexto que você vive. Amanhã eu estou falando com você, nós somos criados na mesma região. Sudeste, aqui, né? São Paulo, Campinas, competição nata, né? Quem nasce nessa região, a competição ela é nata. Você nasceu nessa região... Aí amanhã eu vou falar com o pessoal do... Não que os outros estados não são, né? Eu vou falar com o Rafa, que é mineiro, que está... eu acho que ele é mineiro e está no centro-oeste do Goiás, em Goiás. Aí depois eu vou falar com o pessoal lá do sul. Graças a Deus deu certo, foi meio de propósito. O Danilinho, que também é da nossa região. Porque existem diferenças, né? E
diferenciadores precisam ser pontuados em cada local, porque é um país continental, e traz toda essa realidade, né, cara? Porque, primeiro, todo mundo dentro do condomínio, ou apartamento, não tem espaço para jogar mais futebol. O Wagner falava muito isso para nós aqui o ano passado, quando ele estava no AT5FC. Isso, a criança não tem mais tempo. Eu jogava bola na escola, pois ia para a rua, ia para a quadra, tinha liberdade. Hoje não, né? Então nós, como profissionais, que temos que ativar isso neles, né? A capacidade motora cada vez mais do cognitivo deles, estimular para eles poderem desenvolver aquilo que eles gostam, né? Eu falo, eles gostam de jogar futebol, eles gostam de bola, cara. Eles gostam de futebol, eles gostam de bola. E lógico, dentro de um conceito, porque, por exemplo, no nosso papel aqui, eu não posso te entregar um atleta em baixas condições cognitivas e motoras. Né? Então tem todo um caminho que lá nessa idade nova, como você falou, você já consegue inserir para quando ele chegar no nível de estar no clube, tudo ele está preparado para isso. Né? Então é um caminho conjunto, né, irmão, que nós temos que e ter essa realidade mesmo, esses bate-papo. Eu sou apaixonado por trocar ideia e principalmente por nós somos amigos, mas nós temos ideia diferente de futebol e a gente junta e discute, fala aquilo que a gente tem de diferença e vai ajustando e vamos trazendo e vai descobrindo. Você descobre algo que eu trouxe para você, eu descubro o que você traz para mim e isso faz com que o futebol ali cresça e aquilo que a gente acredita não seja uma verdade absoluta, mas só que a gente tem que ter uma convicção daquilo que nós fazemos, né? Dentro da linha de trabalho e uma delas é essa realidade, né? Mas maravilha, meu irmão, que bate-papo top, viu, cara? E fala assim, acho que nós temos um pouquinho mais de tempo aí. Deve ter uns 5 minutos, eu acho, ainda. Que caiu, voltou. Eu não tô. Ninguém tá me vendo ainda, né? Não. É porque hoje é o dia mesmo, né? É uma benção, mas agradecer aqueles que estão aí ainda, né? Que entrou, a Marley, Leandro, Rubem Júnior, a galera que tá ouvindo, Safu Oficial, Mateuzinho, Rodrigo Lana. Esse Lana é fera, tem um trabalho maravilhoso na escolinha do Alessandro, é cara sensacional, meu parceiro. Pensamos muita coisa juntos, ia fazer um projetinho, um campeonatinho bem legal, que nós tínhamos umas ideias aí, até a pandemia, nós vamos fazer. A Marley sempre está com a gente, Fabinho Gomes, Anderson Gonçalves, Lorena Camargo, um grande abraço. O Vaguinho Dias entrou, um grande abraço, eu acho que é o professor Vaguinho Dias, eu acho, cara. É o Vaguinho. É o Vaguinho, né? Grande abraço, professor. Abraço, professor. Aqui o Gabriel, Gabriel de novo, Beto Papacedeiro, um grande amigo, Martins, bem Martins, Ricardo Santos, quem mais aqui? Alex, Beto Papacedeiro, já falei, a galera que entrou aí, tá, Lucas Santos, um grande parceiro, a Roseli, Arthurzão, fera, meu volante, vamos que vamos, Ivani, Flávio Moreira, aí sim, Flavião, um abraço no Caião na família, Fernando, Kaique, meu volante, não marca ninguém, vamos. Só com o olho. Isabela Freitas, Janailton, Estevão, meu parceiro, Júlio Goleiro, Paula Rocha, um grande abraço. Renan Luca, que sempre está vendo, Fabiano, Alisson, Juju Viana, muito bom. Professor Betão, professor Thales, galera, Paulo Roberto Adame, Bozó, meu grande amigo. O Flavão já falei, Gui Ramos, o Pulga, meu parceiro, o Anderson, o Cazu, meu parceiro, jogamos junto na ponte. Mas isso aí, galera, foi muito bom. Falta 1 minuto e meio antes. Deixa um abraço para a galera aí. Obrigado pela essa parceria e tamo junto aí. Vamos que vamos. Desculpa, galera, pelo que aconteceu. Vou ver o que aconteceu com essa internet nossa aqui. Amanhã vai estar melhor. Isso aí. Não, mandar um abraço para todo mundo e agradecer o convite que você fez. Um bate-papo extremamente produtivo, né? Mais do que a gente fazer uma live, é um aprendizado. E eu estou muito feliz sempre sou feliz de ter pessoas assim como você do meu lado, sabe? Então, peço para que a gente sempre mantenha esse tipo de contato que a gente tem, porque é só assim que a gente vai conseguir transformar uma pontinha que seja do futebol, né? Mas que a gente possa cada vez mais ser produtivos aí na formação de atleta e no crescimento do futebol em si, né? Então,
Agradeço aí, uma boa noite a todos, que todos tenham uma boa semana, Deus abençoe a todos aí. E é isso aí, tá? Obrigado aí pelo convite. Valeu, irmão. Valeu. 10 segundos. Valeu, galera. É isso mesmo. Tamo junto. Um grande abraço. Amanhã no mesmo horário, 19 horas, com o Rafael Barreto do Goiás. Um grande